Um avião pode pousar com fortes ventos laterais? Por que os pilotos às vezes fazem um círculo ao redor da cidade antes do pouso? Eu realmente vou precisar usar este saco para vômito? Estas são apenas algumas das perguntas mais comuns sobre uma das partes mais interessantes do voo. Vamos respondê-las. Por que os aviões apontam para cima, mesmo quando estão voando para baixo? Você pode notar que é muito mais difícil caminhar para a frente do avião do que para a parte traseira, e a tripulação da cabine nunca solta os carrinhos de serviço. E mesmo na hora da descida, os pilotos ainda assim não apontam o nariz da aeronave para baixo. Na verdade, não é a direção do nariz, e sim a força que faz o avião subir ou descer. Aumente a força e ele começará a subir e vice-versa. A direção do nariz acelera ou desacelera o avião, de modo que uma aeronave que se prepara para aterrissar geralmente fica com o nariz para cima para desacelerar. Por que os pilotos apagam as luzes da cabine durante o pouso? Ver as luzes da cabine se apagarem na descida pode ser irritante, mas nada está realmente errado. Primeiro, isso ajuda a economizar energia, que é necessária durante essa parte crítica do voo. É muito mais importante controlar os freios e o gerador do que você terminar sua leitura a bordo, não é? A segunda razão é a segurança. Se você precisar sair do avião rapidamente em caso de emergência e estiver escuro lá fora, será mais fácil ver as luzes do piso guiando para a saída e também para os seus olhos se adaptarem quando as luzes da cabine estão reduzidas. Os padrões de luz da pista têm algum significado? Estou supondo aqui, mas acho que significa "pouse aqui, amigo". Na verdade, elas começam muito antes da pista para guiar o avião durante o pouso. E existe todo um sistema de recursos visuais feitos de padrões de luzes vermelhas e brancas. As luzes informam o piloto se o avião está no caminho perfeito para a pista. A posição ideal é 2 luzes vermelhas e 2 brancas. 4 luzes brancas ou 3 brancas e uma vermelha significam que o avião está muito alto e 4 luzes vermelhas ou 3 vermelhas e uma branca informam ao piloto que ele está abaixo do caminho perfeito. Por que os pilotos às vezes despejam combustível antes do pouso? O pouso pode ser muito difícil se o avião pesar tanto quanto pesa ao decolar. Normalmente, há apenas combustível suficiente em um avião comercial e, por isso, quase tudo acaba quando ele desce. Mas, em caso de emergência, como quando há um problema técnico ou um passageiro não está se sentindo bem e o avião deve pousar muito antes do planejado, os pilotos precisam se livrar do combustível extra imediatamente. Eles ativam o sistema de bombas e válvulas e o combustível sai para fora das asas, onde é normalmente armazenado. Os aviões realmente conversam com os pilotos antes do pouso? Chega um momento antes do pouso em que os pilotos devem decidir se estão prontos para mirar a pista ou se precisam dar uma volta. Este ponto é chamado de altitude de decisão, ou altura de decisão. Enquanto os pilotos ainda estão pensando no que fazer, o avião consegue lembrá-los de que já podem fazer isso. Em muitos aviões, incluindo o popular Boeing 747, uma voz mecânica diz alta e claramente apenas uma palavra: "Descida". Ouvi dizer que no próximo ano eles virão com: "Ei, descida logo! Eu tô voando aqui!" O que os pilotos chamam de efeito solo. A sensação de descansar no chão quando você ainda está no ar é chamada de efeito solo. Quando o avião está no ar, há muito espaço entre as asas e o solo. Quando você está prestes a pousar, o ar fica super comprimido e parece um travesseiro. Frequentemente, são os pilotos que experimentam essa sensação. Mas, se você estiver em um assento na janela, também poderá sentir como se estivesse flutuando sobre uma fofa almofada de ar acima do solo durante os 15 a 20 segundos finais da descida. Você já sentiu isso, talvez? Conte pra gente nos comentários. Por que a aterrissagem costuma ser irregular? Em altitude de cruzeiro, os pilotos normalmente tentam evitar turbulências, alterando levemente a rota, mas a pista está onde está, e se os pilotos tiverem que atravessar o ar agitado para chegar lá, eles o farão. De fato, um pouso forçado tem seus benefícios. Quando um avião desce muito devagar e flutua acima da pista, deixa menos espaço para frear. Isso pode ser um problema real em pistas mais curtas, e uma aterrissagem firme é sempre a mais segura em condições escorregadias, como chuva, lama, neve ou gelo na pista. Por que a descida é tão longa em comparação à decolagem? Chegar à altitude de cruzeiro normalmente leva apenas de 10 a 15 minutos.
Mas quando chega a hora de descer, a tripulação primeiro terminará o serviço e solicitará que você se prepare 40 ou 50 minutos antes do pouso. Isso ocorre porque não é apenas a distância do aeroporto ou a velocidade do avião que importam aqui. Na maioria dos casos, o controle de tráfego aéreo informa aos pilotos quando começar a descer. Eles planejam isso de maneira a evitar congestionamentos de tráfego aéreo, especialmente em aeroportos movimentados. Para evitar acidentes, os aviões não podem pousar na diagonal mais curta da mesma distância. Por que os aviões às vezes fazem um grande círculo ao redor da cidade antes de pousar? Eles chamam isso de aproximação ou circuito de espera, e qualquer aerofóbico o descreverá como um pesadelo. No entanto, não há nada de perigoso ou errado em ficar em espera. Tente pensar no céu como uma estrada movimentada com cada avião em sua própria pista. Quando elas precisam se fundir em algum momento, você não quer que eles colidam, por isso é melhor esperar um pouco. E quando não há problema em pousar, um avião raramente sobrevoa o centro da cidade, onde os prédios são bastante altos. Existem caminhos definidos para cada pista, e eles geralmente ficam ao redor da cidade. Por que eles pousam de lado com fortes ventos cruzados? Os aviões são construídos de maneira a suportar fortes ventos laterais, mas os passageiros não se sentem confortáveis, para dizer o mínimo, quando um avião começa a tremer incontrolavelmente se aproximando do chão. A aterrissagem nessas condições climáticas requer grandes habilidades dos pilotos, e é uma manobra que eles começam a praticar assim que começam o treinamento de voo. Eles chamam isso de caranguejar e deslizar. Caranguejar, na gíria dos pilotos, significa apontar o nariz do avião diretamente para o vento. Nesse momento, a aeronave está se movendo para o lado, como um caranguejo. O piloto precisa adaptar o ângulo do nariz à velocidade e direção do vento, que podem mudar em questão de momentos em condições tempestuosas, de modo que a tarefa é realmente desafiadora. Quando a pista finalmente aparece por baixo de uma espessa camada de nuvens, ela pode estar muito à esquerda ou à direita do nariz. Portanto, quando o avião se aproxima do solo, eles precisam mudar a técnica de caranguejar para deslizar. Isso significa ajustar o avião paralelamente à pista, lançando as asas ao vento, da maneira que deveria estar em condições normais. Mesmo os pilotos mais experientes, às vezes não conseguem lidar com ventos extremos e se afastam do chão antes de voltar para uma segunda tentativa. Portanto, quando os ventos são realmente muito ruins, a opção mais segura é atrasar completamente o voo. Como os aviões pousam com visibilidade zero? Tempestades, neve e nevoeiro reduzem a visibilidade e tornam o pouso seguro um desafio. Em geral, os pilotos precisam de pelo menos 800 metros de visibilidade para concluir o voo. Quando é menos do que isso, o aeroporto deve ter equipamentos especiais para guiar o avião até o chão. Isso inclui iluminação especial ao longo da pista, equipamento de medição de visibilidade e navegação por rádio, conhecido por sistema de pouso por instrumentos. Quando está nublado, os controladores de tráfego aéreo se tornam basicamente os olhos extras para os pilotos e os guiam a cada pequeno passo do pouso. E finalmente, sobre o saquinho para vômito, ele está lá para sua conveniência, mas não acho que você realmente precise dele. Por outro lado, eu erro muito também, então esteja preparado. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.